Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 239. Ainda tratando da pergunta 244, os espíritos vê a Deus? Kardec pergunta, os espíritos vê Deus? Então, tratando ainda de Jesus, os cientistas, se eles pegar ali naquele chão, naquela água que esparramou, você entende que aquela água que esparramou é o eu do Cristo que expandiu e que encontra-se por toda parte dentro do processo limitado, o qual sua evolução. Por isso que eu já disse outras vezes, o Cristo nunca esteve aqui na Terra. O Cristo não morreu. Esteve aqui na Terra uma centelha do Cristo. O Cristo não morreu. Por quê? Porque a morte não existe. Tanto é que o corpo do Cristo, assim que o corpo foi colocado no túmulo de José Arimateia, depois aquele corpo, ele volatilizou, como se fosse um processo volátil. Você entendeu? Olha só para você ver se não tem fundamento. As pessoas às vezes podem para você, não tomou o Tegretol, mas o prazer que eu sinto é que um dia você vai deparar com essas matérias no plano espiritual, como eu já deparei. Esse é o único prazer que eu tenho. Sabe o que é o prazer que eu tenho? A certeza que eu tenho? Porque você vai desencarnar um dia, como eu vou desencarnar, milhões de outras vezes, né? Podendo dizer assim, milhões de outras vezes eu ainda vou desencarnar. Então, ele se desintegrou. E você observou uma coisa? Que tudo que o Cristo usou se desintegrou. Não existe sequer uma alpargata, que é um chinelo de couro, que o Cristo usou. Ah, mas existe o manto de Turim. Aquilo lá é falsidade. Aquilo ali é golpe do catolicismo. Aquilo é para manter, você entendeu? Os quadrúpedes. Aquilo lá é para manter os quadrúpedes na rédea. Vira maiado para a direita, vira maiado para a esquerda. Show! Afasta maiado. Ah, gente, pelo amor de Deus, a própria ciência da Terra já comprovou que o manto de Turim não é verdadeiro. Que existe, o manto de Turim, existe uma distância, que o manto é verdadeiro, mas não é do Cristo, porque o Cristo nada deixou. Aquele manto de Turim, ele foi datado pelos cientistas de 34 a 54 anos depois do Cristo. Então, o que aconteceu ali com o manto de Turim? O que as pessoas não sabem. Naquele período do manto de Turim, olha só para você ver o que aconteceu. Um cristão deu a vida. Ele era tão fiel ao Cristo, mas tão fiel, que
foi pedido a ele que abjurasse, que negasse o Cristo. E ele não negou, ele preferiu a morte. Bom, então se você não nega o Cristo, serás morto. E ele foi sentenciado à morte. Depois que ele morreu, ele foi enrolado naquele manto. Só que do organismo dele, por ele ser uma pessoa de muita fé, mas de muita fé mesmo, aquelas pessoas assim muito fiel, a energia que exalou do seu perispírito e do teu espírito, que transpassou a matéria física, era tão forte que queimou aquele manto que envolvia aquele corpo. O magnetismo daquele fiel ali, que entregou a vida ao Cristo ali na hora do sacrifício, né, quando ele foi sacrificado, o amor dele era tão grande pelo Cristo, mas tão grande que aquela energia, como se fosse uma bomba atômica, de dentro para fora. E aquela energia, aquela radiação, aquela irradiação deixou aquele corpo físico juntamente com o perispírito e o espírito. E ao deixar o perispírito, ao deixar o corpo físico, o perispírito e o espírito com aquela energia positiva tão grande, ao passar-se pelo tecido, queimou aquele tecido. Queimou aquele tecido. Eu conheço pessoas que encostam o braço em cima de uma tábua, aqui na atualidade, no ano de 2021, e depois de alguns momentos de oração, a energia dessa pessoa é tão positiva, mas tão positiva naquele momento, e por que não, vou usar o termo poderosa, porque preciso usar esse termo poderoso, né? Porque senão as pessoas, mesmo assim as pessoas não acreditam, que depois quando ele desconcentra, aquele local onde o braço dele encontrava-se encostado, aquela tábua apresenta queimadura. Isso aconteceu com o manto de Turim, para mostrar a fé, o amor daqueles que se entregam pelo Cristo no corpo físico. Olha só para você ver. Então o manto de Turim é uma aberração com relação ao fato deles alegar ser do Cristo. Não. Gente, vamos acordar. Nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que ele usou, ele desintegrou. Porque tudo que ele usou não era desse mundo. Tudo que ele usou, ele desintegrou para que não ocorresse futuramente briga entre os irmãos, entre os fiéis que não são fiéis, que são mais materialistas do que cristãos. Aí ia ser um tal assim: nós temos o manto de Jesus, as religiões aqui na Terra. Ah, mas nós temos aqui a sandália dele. Mas se vocês têm a sandália dele, nós temos a ossada dele. Ah, mas se vocês têm a ossada, nós temos o cabelo dele. Você está entendendo? Ia ser uma briga.
imensa. Então, o Cristo presciente que ele fez, desintegrou tudo. E o que você hoje sabe que existe na Terra, como sendo dele tal, isso é tudo charlatanismo. Isso é tudo mentirada. Isso é para manter os quadrúpedes na rédea. E o pior é que existe muitos quadrúpedes que acreditam. Isso que é pior. Aí você me diz assim, mas você não tem medo de falar isso, Luiz? Eu medo do quê? Medo de falar isso é abjurar o Cristo. E quantos milhões não estão abjurando o Cristo mediante esse momento, quando poderiam estar honrando o Cristo e não honram o Cristo, onde ficam todo mundo calado? É lamentável o comportamento dos que se dizem cristãos na atualidade, no ano de 2021. O status fala mais alto, né? A posição social fala mais alta. A sociedade fala mais alta, a sociedade do dinheiro, né? Essa classe mais alta fala mais alto. Aqueles que têm a cauda presa com a alta sociedade não falam o que eu estou falando aqui, porque eles têm medo de que as obras que eles mantêm, aliás, que a alta sociedade mantém, eles têm medo que a alta sociedade deixe de contribuir para com as obras filantrópicas as quais eles mantêm. Gente, há 2000 anos atrás, a humanidade pegou o Cristo e Barrabás e mandou o Cristo para a cruz, e Barrabás a humanidade abraçou, e Barrabás está até hoje no meio da humanidade. Então não serei eu que irei satisfazer Barrabás, não. Eu não vou ser hipócrita igual a muitos, não. Quer me matar? Mate. Quer me processar? Me processe. Você sabe o que existe no meu nome? O meu sobrenome. Então, muito que a pessoa vai conseguir fazer é me prender, me dando a oportunidade de eu terminar meu resto de vida aqui na Terra atrás das grades, que vai ser uma bênção de Deus para mim, terminar minha vida nessas condições, porque pelo menos eu morri fisicamente falando a verdade, o que muitos não têm coragem. E se quiserem também me metralhar, que me metralhe. Assim eu chego à pátria espiritual mais rápida, mas tendo dito a verdade aqui na Terra. É o que muitos hipócritas não têm coragem de falar. Você já viu algum espírita dizendo o que eu estou dizendo? Não. 95% dos espíritas, gente, são covardes, são hipócritas. São como túmulos, caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então é lamentável. Então vamos voltar à questão da água que esparramou no chão. Então o cientista vai ali, pega por exemplo, 3, 4 ml de água na seringa, só numa ponta. Porque ele sabe que tudo ali é H2O.
Ele sabe que tudo é H2O. Vamos supor que aquela água molhou um espaço de 3 por 3. Ele sabe que tudo é H2O. Então, o que ele faz? Ele pega 3, 4 ml de água ali na seringa, leva para o laboratório e lá no laboratório ele consegue reproduzir através daquelas moléculas que ele captou lá no chão, ele consegue fazer mais 2, 3, 4, 5 litros de água, graças àqueles 2, 3 ml de água que ele captou ali no chão. O que eu quero dizer com isso? Aquele que o cientista pegou e conseguiu no laboratório reproduzir a mesma é o corpo do Cristo, há 2000 anos atrás, que depois se volatilizou, se desintegrou. Tem alguma coisa, algo, uma panela que o Cristo comeu nela? Então eu estou dizendo, eu estou falando a respeito, expandiu. Então o Cristo nunca morreu, porque o Cristo nunca esteve aqui só uma centelha dele. E ele nunca morreu. Por que ele nunca morreu? Porque a morte não existe. Então as pessoas ficam nesse endeusamento do Senhor morto, do Senhor crucificado, da procissão disso, procissão daquilo. Gente, eu não sei se você consegue analisar dessa forma, mas essas procissões que tem são iguaizinhas aquelas procissões das eras medievais, quando os soldados caminhavam um atrás do outro na direção do inimigo para poder combatê-lo. E eles ainda buscam realizar essas procissões à noite para que haja a iluminação ali da vela. Tudo símbolo. Vela é símbolo. Aquele ramo é símbolo, né? Daquele coqueirinho. Aquilo é símbolo. Isso tudo são dogmas. São os dogmas criados pelo catolicismo, que não faz parte das leis de Deus. Tanto é que nem a Santa Ceia, reverenciada pelo mundo inteiro, vamos assim dizer, com todo respeito, que tem muitos que não aceitam, mas aqueles que... Nem a Santa Ceia existiu, gente. Isso é tudo mitologia, isso é tudo para poder ludibriar, para manter os quadrúpedes cegos. Para manter os quadrúpedes cegos, para que não raciocine. Aí você me fala assim, mas eu não estou entendendo o que você está dizendo isso, porque você está esmiuçando a pergunta de número 244. Estou. Por incrível que pareça, eu estou. Você viu só como que é a diferença? Você viu como que é a diferença? Eu estou analisando a hierarquia divina. E veja bem, essa centelha que esteve aqui na Terra 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo, essa centelha se serviu de médio de Deus. Deus, através dessa centelha, se manifestou várias vezes, mas não da forma como hoje se manifesta um espírito numa casa espírita, viu, gente? Não vão pensando que
Jesus sentou a uma cadeira, a uma mesa para poder desenvolver mediunidade. Porque Jesus nem mediunidade tem, viu? Aquela centelha nem mediunidade tinha. Jesus naquela época possuía algo que nós não temos noção. Nós vamos passar a ter noção daqui uns 10 bilhões de anos. O que é que Jesus, há 2000 anos atrás, aquela centelha, possuía para que Deus se manifestasse através dele? Agora, veja bem também, viu, gente? Não era Deus que se manifestava através dessa centelha 2000 anos atrás. Era uma fagulha de Deus. Agora, sabe o que é uma fagulha, gente? Uma centelha, você sabe o que é uma centelha. Uma fagulha é o mesmo que retirar do teu... vamos pegar o teu... Vamos perfurar o teu dedo aqui agora, tuque. Vamos levar aquele sangue até a placa do microscópio e vamos separar um glóbulo branco, ou um vermelho, ou uma plaqueta. Um glóbulo. Olha só para você ver. É uma centelha. Uma centelha divina de Deus é que irradia. Que aí Deus irradia o universo todo, que não tem começo e nem fim. E as dimensões também. Já que é para complicar, vamos complicar. Então, mas você está entendendo, né? Então, Deus irradia o universo todo. Uma partícula, uma centelhinha uma partículazinha, uma plaqueta divina é que irradiava e se manifestava através do Cristo. Então, é onde se diz que Jesus foi médium de Deus. Agora está aí a explicação. E Allan Kardec também foi médium de Jesus. Quer dizer, Allan Kardec foi médium de uma centelha de Jesus. Mas esse negócio vai longe, gente. Se for levar isso, vai longe. Então, o que eu quero dizer é que existe a hierarquia evolutiva. Cada ser encontra-se num nível evolutivo. Cada ser. Você sabia que os animais, eles nos têm como deuses deles? Os animais nos têm como Deus deles. Os animais nos reverenciam. Os animais, por que eles lambem as pernas nossas, roçam nossas pernas? Não é porque o animal é mansinho, não. Aquilo ali é uma forma de gratidão. Eles acham que nós que os criamos. Eles acham que nós que os criamos. É o nível evolutivo deles. Então nós vamos para o próximo vídeo. E você vai ver onde é que isso não vai parar. Ainda tem coisa. Olha que eu não saí nem... Nós não saímos ainda nem da pergunta.
quanto mais a resposta.